Tá voltando? Aham. Peter, você comentou que para você, o que você entende como conflito no ambiente de projetos, no ambiente de trabalho, seriam os ruídos na comunicação. Além desse, ou esse, até mesmo esse, na sua opinião, quais são as principais causas de conflitos numa equipe de projetos? Você já comentou do ruído, mas você quer comentar de outras causas que podem levar a conflitos no ambiente de projetos? Sim. E eu queria talvez dizer de uma forma mais macro. Se você quiser esmiuçar, a gente pode talvez tentar ir para o micro, mas de forma geral eu gosto de ver na parte macro, né? Porque a partir de um conceito macro, você consegue de repente identificar aonde está o problema e de repente atacar. E daí de forma macro eu gosto de identificar quais são os tipos de ego envolvidos naquele conflito. Geralmente a gente tem 3 tipos de ego principais: o ego pai, o ego criança e o ego adulto. O ego pai, você conhece essa? Não conhecia essa nomenclatura, até quero prestar. O ego pai, ele é um ego dominador e controlador, né? Então é como se fosse um pai mesmo com uma criança, né? Então você tem que chegar a tal hora em casa, você tem que fazer a lição de casa, você não vai sair para tal lugar, você vai comer até o último grão de arroz, enfim. É um ego mais impositor, né? Mas que tem essa vontade de orientar, né? O ego criança, ela tem essa outra posição, né? Diferente do ego pai, a criança está numa posição mais de vítima, mais de pedir apoio, mais de não tá muito à vontade com a situação, de precisar de ajuda, de ter feito alguma coisa que sabe que fez errado e agora precisa consertar, né? Então, comparando com o dia a dia assim da vida doméstica, aquela criança que comeu toda a sobremesa que era do jantar de domingo, assim, do almoço de domingo, né? E já comeu tudo antes, assim. Então tem aquele ego de que precisa de ajuda do pai, né? E tem o ego adulto. O ego adulto é aquele ego que tenta conciliar todas as ideias. Você conseguindo identificar esses 3 tipos, esses 3 níveis de ego, você consegue trabalhar melhor com eles. O que seria ideal é um diálogo entre adulto e adulto. É sempre o esperado, né? Mas nem sempre é o que se encontra. Então, o que não é esperado são egos da mesma categoria que não seja adulto-adulto. Ou seja, pai-pai, ego pai-pai não consegue resolver conflito. Porque um quer mandar de um lado, outro quer mandar do outro. Dois dominadores, não dá certo. Ego criança-criança, tal qual. Não dá certo porque ambos estão buscando a ajuda do outro e a coisa não consegue encaminhar para uma resolução, né? Fica sempre com medo, sempre um pé atrás, sempre receoso, então também não é esperado. Ego pai adulto, algumas vezes se resolve o conflito, mas geralmente aquele do ego criança vai se sentir mal no final da conversa, né? No final da resolução ali. Vai sentir que saiu perdendo, vai sentir que o ego pai impôs tudo, eu como ego criança aceitei tudo, porque eu só tenho isso para fazer, então vai sair mal. O que não é esperado de um diálogo de resolução de conflitos. É esperado que todos os envolvidos saiam bem numa situação de ganha-ganha. Então só o que é positivo é o adulto-adulto. Tá, mas e daí? Como é que se você tiver uma situação onde você tem um pai-pai, ou você tenha um criança-criança,
ou você tenha um pai e criança, como você lida? Você lida na tentativa de fazer uma transição entre esses egos, né? Então, se você tem... E daí, para fazer essa transição, necessariamente você tem que se preparar para ter um ego adulto. E essa preparação para ter um ego adulto passa por autoconhecimento. E não tem outra forma. É necessário que tenha autoconhecimento. Então você precisa se conhecer muito para você se perceber naquela situação, qual tipo de ego você está tendo, e para perceber qual tipo de ego o outro está tendo, para você conseguir transitar nesses campos. Se conhecer a ponto de saber que, bom, eu estou no ego criança agora e eu preciso estar no ego pai, porque o outro está no ego criança, e como é que eu vou fazer nesse momento que eu estou me sentindo mais fragilizado para chegar nesse nível e conseguir transitar. E é se conhecer nesse nível, né, de você saber recuperar memórias. Naquele momento eu fui mais forte, ou então trazer até questões para você gerar mais ocitocina no seu corpo, gerar mais hormônios que te tragam isso, né? Então respirações mais do nível de cima, né? Para que você consiga trazer uma energia mais forte, você trazer esses hormônios através de gestos, gestual, né? O próprio gestual do corpo te traz isso. Então é muito importante numa reunião que você tem que se impor, por exemplo. Pode parecer engraçado, mas pelo menos comigo funciona, e a gente estuda um pouco do comportamento do corpo, e é isso que os autores dizem. Então você trazer a respiração mais para cima, né? Trazer isso. O contrário, se você quiser acalmar, então você traz a respiração um pouco mais para baixo, né? Mais para diafragmal. Então você traz um pouco mais para, então você acalma. E se você quiser mais energia, também trazer para a parte do rosto, então fazer assim, e daí você vai trazendo essa energia. Enfim, e acessar memórias também que te tragam isso, né? Enfim, identificado quais são os egos, daí você faz tudo aquilo que eu comentei antes, né? Primeiro, eu chego no mesmo nível de ego do outro e tento transicionar a partir do rapport, né? A partir de trazer, concordar com o que o outro está trazendo, trazer a importância do que o outro está dizendo, e daí tentar modificar o que o outro está dizendo para aquilo que eu quero, a partir de perguntas e tudo mais. Né? Então, de forma macro, eu acho que é bastante relevante identificar, numa situação de conflito, em que nível ou quais níveis aquelas pessoas estão, para que você se posicione e para que você consiga transitar tanto o seu nível quanto o dos outros, para que chegue ali numa posição de adulto-adulto, que ninguém fique fragilizado e que as pessoas consigam sair bem dali, né? Se ouvindo. Além dessa análise transacional, a comunicação não violenta, ela trata um pouco disso também. Ela trata de ela cita outros tópicos, outros fatores para você chegar nesse resultado, mas é bastante semelhante. Então é interessante você também se utilizar da comunicação não violenta, né, do CNV. Marshall Rosenberg, você conhece, mas vale a pena conhecer. E é isso. Ainda bem que eu tava gravando, pra pegar todas as expressões. Bacana mesmo. São muitas causas, né, os conflitos. Realmente é uma coisa muito mais macro, não uma coisa muito centrada, né? Ele vai muito além. Isso, e eu quis trazer isso justamente porque você já falou com outras pessoas e muito provavelmente elas trouxeram coisas do micro, né? Então, dificuldade de relacionamento, ou falta de comunicação, ou então falta de entendimento, ou falta de ouvir, ou falta de saber se expressar. Imagino eu que elas tenham trazido um pouco disso. Mas quando você percebe que de repente tem uma pessoa com ego criança e tem uma pessoa com ego pai, então ali vai ter um conflito. Você já sabe que ali vai ter um conflito. E as causas são inúmeras e podem ser diversas. Pode ser de um detalhe, pode ser de uma coisa realmente relevante, mas, assim, para mapear e para citar, a gente ficaria aqui
final de semana inteiro para falar disso. Então por isso que me parece que se a gente for no macro e identificar, bom, em que nível de ego essas pessoas estão, né? A partir de que você identifica isso, você consegue chegar melhor na causa e nos porquês que chegou aquele conflito. Então esse cara sendo ego pai, esses são os motivos de conflito. Ou essas pessoas por estarem com ego criança, então são esses os motivos que levam a pessoas com ego criança a chegarem em conflito, né? Ou a ausência de pessoas com ego adulto, então esses são os motivos por que as pessoas chegarem em conflito. E parece que é uma abordagem um pouco mais interessante. Impressionante. Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre isso. Vitor, a gente sabe que existem diversas consequências que podem ser provocadas numa empresa quando há conflitos numa equipe. Podem ser elas a piora na qualidade do trabalho, a diminuição da produtividade, a motivação acaba também ficando muito abalada, a motivação dos seus funcionários, da equipe como um todo, o nível de estresse principalmente aumenta muito. Entre esses, ou até entre outros que você queira citar, quais são as maiores consequências que você vê dentro de uma equipe quando há conflito? Talvez eu cite como Um dos a piores. principal, no meu ponto de vista, que talvez seja a raiz de diversas outras, se fosse colocar numa árvore, eu acho que é o medo. E é talvez a pior coisa que possa se ter numa empresa são pessoas que estão com medo, né? Porque o medo ela desencadeia muitos outros sentimentos e muitas outras posturas, né? E em cada pessoa de forma diferente. Então o conflito mal trabalhado gerando medo na pessoa, então no Aurélio talvez o medo vai despertar a agressividade, né? Na Rani talvez o medo vai despertar o afastamento, né? Ou uma tentativa de se proteger, ou vai criar um escudo. Então, enfim, acredito que o que causa primordialmente é o medo, e as consequências desse medo vai se dar em resultados distintos em determinadas pessoas, né? Mas eu acho que é o principal sentimento que traz. E talvez o mais difícil de ser combatido e aquele que deve ter maior atenção. Geralmente num grupo que você lidera, ou num grupo que você trabalha, ou num grupo que você faz parte, geralmente você consegue perceber a característica daquele grupo pela pessoa que está coordenando, ou liderando, ou facilitando aquele grupo, né? Se é uma pessoa agressiva, geralmente aquele grupo vai ter medo, ou também vai ser agressivo, né? Vai espelhar um pouco desse perfil. Então, trabalhar a fim de que o grupo não desenvolva medo e sim confiança, acho que é o maior desafio aí de uma boa liderança. Falando em medo, você também falou um pouco sobre essa questão do ego pai, ego criança. Há pessoas no ambiente de trabalho que acabam sendo muito dependentes de seus colegas para conseguir realizar o seu trabalho. O fato de sempre terem questões a resolver, buscar aceitação, querer atenção, isso pode causar irritação por parte dos colegas? Como você interpreta isso? Essas pessoas que elas têm medo, tudo elas querem que você... confere aqui se eu estou fazendo certo, confere aqui se está certo. Ou no caso até no caso mais dos colegas, nesse caso. O que você vê de positivo ou negativo nisso, nessas pessoas que são muito dependentes? É muito caso a caso, né? Mas tentando falar de forma geral, as empresas, pelo menos as que eu passei e as que eu tenho contato, elas um pouco direcionam nesse sentido. Existe um mito no mundo empresarial que é que as empresas têm
o intuito de formar líderes, grandes lideranças. Isso é um mito. As empresas não têm essa preocupação. Por mais que as empresas dizem que elas querem formar liderança, elas não querem formar liderança. Porque não é positivo para uma empresa formar liderança. Pode parecer contraditório, né? Pois é, mas não é. O fato de você ser um líder, porque assim, a empresa, ela, infelizmente, ela se volta, a maioria delas, né? Não estou dizendo todas, mas a maioria delas está preocupada única e exclusivamente com o lucro, né? E não percebe muitas vezes que o lucro passa pelo bem-estar das pessoas que estão ali trabalhando para gerar lucro para as pessoas. Então, deixa eu me distrair um pouco a subir na pausa. Mas ele vai cantar junto lá. Daí o que me parece que é bastante relevante nessa situação dessas pessoas que você comentou é fazer com que elas se empoderem, né? O empoderamento dessas pessoas. Então, é muito provável que elas tiveram experiências passadas que foram traumáticas para elas, onde elas tentaram ser protagonistas, e seja no seu ambiente familiar, ou seja até outras experiências profissionais ou em algum outro grupo que elas façam parte, em que deram bronca nelas ou expuseram elas publicamente, fizeram com que elas se sentissem diminuídas e com a necessidade da validação de alguém, sempre, né? Fragilizando elas. Então, e daí criou-se essa dependência, né? Ah, eu tô com um problema, eu preciso de ajuda sempre, você precisa validar sempre. Então, nesse caso, eu vejo que é necessário o empoderamento, né? Então, mostrar para aquela pessoa, ó, você é capaz, você já fez isso X vezes, você sabe fazer, né? Então, você tem capacidade para fazer, não precisa ficar me perguntando, né? Faz assim, 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 revisa algumas vezes, mas faz daquele jeito. Se não resolver, né, de repente é uma coisa que a pessoa está trazendo de problemas até mais antigos. E daí, se você tiver interesse, tiver tempo de ajudar essa pessoa, procurar trazer, né, isso ali para o ambiente. Qual é o que está acontecendo exatamente? Por que você traz tanto isso? Né? Por que você não se sente livre o suficiente para conseguir fazer por si só? Né? Qual que é o problema? E vai ter aquelas pessoas que é por má vontade, né? Porque não quer mesmo, porque tem um pouco de preguiça. E daí você tem que saber identificar também se é esse o caso, e daí essa pessoa tentar se afastar, né? Ou afastar essa pessoa de perto. Mas geralmente não é isso que acontece. Poucas as pessoas são essas que se enquadram no nível da preguiça. A maioria delas é porque realmente teve algum caso onde foi tirado o protagonismo delas, foi tirado não foi dado um empoderamento para elas, né? E daí elas precisam sempre validar. Como gerente de projetos, né, na empresa onde eu atuo agora, uma preocupação que eu tenho e que facilita muito isso é você criar, desenhar processos muito bem definidos e muito bem delineados, né? A inovação numa empresa também tem umas controvérsias que eu tratando aqui, mas a inovação em processos nem sempre é muito bem vista. Na verdade, quase nunca é bem visto. Porque num processo, se você começa a inovar sempre, você não consegue fundamentar aquilo, né? Você não consegue, na verdade, alicerçar, né? Essa é a palavra. Você não consegue alicerçar aquilo para que a comunicação seja comum entre todas as equipes. O melhor de um processo é quando você consegue rodar ele durante bastante tempo, né? Então você desenhar ele bem feito para que ele não precise de modificações e não precise de exceções. Então eu acho que o gerente de projetos ele tem muito essa função, tentar perceber quais são os possíveis gaps e dificuldades que cada um dos envolvidos vai ter
para conseguir estruturar as atividades de forma a ter um resultado mais positivo e com menor esforço, né? Sem inovação, que as pessoas não dependam de criatividade e inovação para fazer o seu trabalho, né? A inovação é muito boa na arte, a inovação é muito boa quando você vai criar um produto novo. Agora, quando o produto já existe, você precisa de processo, você não quer inovação. Você quer que aquele processo flua o melhor possível, com o mínimo de ruído possível entre as pessoas. Então, uma forma de você empoderar as pessoas, voltando lá na sua pergunta, uma forma de você empoderar essas pessoas é você criar processos bem definidos para que elas consigam seguir aquilo de forma a não ter que ficar perguntando muito, né? Bom, eu tenho esse processo, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, porque está bem desenhado, eu vou e faço, e me sinto bem por eu conseguir fazer, fico feliz por eu conseguir fazer e faço da melhor forma. Vamos pausar um pouco o vídeo.